Fala, gênio! Hoje nós vamos aprender como calcular a inversa de uma função. Na realidade eu vou dar dois exemplos, um mais tranquilinho, mais fácil, e o outro um pouquinho mais complexo, ok? Então a primeira ideia aqui é, vamos encontrar a inversa das funções. A segunda ideia, eu vou mostrar como a gente pode fazer uma prova real, ou seja, como saber se aquele resultado, aquela função que a gente chegou é a inversa realmente da função referida. Então a gente vai pensar o seguinte: primeiro, vamos calcular a inversa da função. Como é que a gente calcula a inversa de uma função? Nós vamos usar apenas duas regrinhas. A primeira regrinha é simplesmente trocar o x por y. E a segunda é isolar o y. E aí a gente chega na inversa. Então vamos lá? Primeira regrinha diz o seguinte, ó. Para achar a inversa de uma função, nós precisamos primeiro trocar o x por y. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que esse f de x aqui é o nosso y. Sempre vai ser o nosso y, de qualquer função, tá? Onde vocês encontrarem f de x, saibam que aquilo ali é y. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Pegamos a função que a gente quer calcular a inversa e nós vamos usar o primeiro passo, que é trocar o x por y. Onde tem y eu boto x, onde tem x eu boto y. Pronto, o primeiro passo já está dado. Agora o que a gente vai fazer? Isolar o y. Então, vamos lá. Passo o 5 para o lado de cá, fica x menos 5. Do lado de lá eu tinha 2y. E agora esse 2 que está multiplicando eu passo dividindo. Pronto, aqui está a nossa inversa. Chegamos à nossa inversa. Esse y é o nosso f de x? Pois bem, mas como essa aqui é a nossa inversa, a gente usa aqui uma notaçãozinha diferente, ó. A gente coloca esse menos 1 aqui, né? F elevado a menos 1, para representar que isso aqui é a nossa função inversa. Então, beleza, tá? Então aqui a gente tem a nossa função f de x, e aqui tem a inversa da nossa função f de x. E agora veio o segredo. Como é que a gente pode provar que isso aqui realmente é inversa? De duas maneiras, tá? A primeira maneira é usando a função composta, e a segunda também. Então vamos lá, como assim? Como é que é a função composta? A gente vai pegar, mas vamos imaginar o seguinte: nós vamos fazer uma função composta aqui da inversa, ó, a nossa inversa, dentro da nossa f. Se isso aqui der x, é porque isso aqui é inversa. Aí a gente faz o contrário. Mais uma prova real. Ó, a gente vai colocar agora a nossa f, tá, de x dentro da nossa inversa. E se isso aqui der x, é porque é inversa. Então vamos ver o seguinte, vamos pegar aqui essas duas estruturas e vamos calcular. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa inversa e colocar dentro da f. Qual é a inversa? Isso aqui, ó, x menos 5. Quando eu digo que tem que colocar dentro da f, eu estou montando uma função composta. O que acontece quando eu colocar dentro da f? É colocar no lugar do x da f. Então toda essa estrutura aqui vai no lugar do x. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? É 2 que multiplica o x é a nossa inversa, x menos 5 sobre 2, ó, mais 5. Beleza, então vamos lá, vamos calcular. Esse 2 está multiplicando, aqui tem um 2 dividindo, eu posso cortar. Então fica x menos 5 mais 5, opa, deu para cortar aqui, ó. Vejam que o resultado deu x. Então cheguei à conclusão de que realmente aquilo ali é a nossa inversa. Se eu quiser fazer aquilo ali, vamos chegar no mesmo resultado. Vejam, ó, eu vou pegar a f de x e colocar dentro da nossa inversa. Ou seja, toda essa nossa f de x no lugar da inversa, ó, com mais uma função composta. Então aqui no lugar do x, eu vou colocar 2x mais 5. Então vamos lá. No lugar do x aqui, eu coloco 2x mais 5. Então eu vou ter assim, 2x mais 5, ó, menos 5. Tudo isso dividido por 2, porque tem um 2 aqui embaixo. Então no lugar do x eu botei toda a inversa. E olha o que vai acontecer. Corto 2x por 2 é igual a x. Vejam que aqui também deu certinho. Agora eu vou mostrar um outro exemplo, um caso um pouquinho mais complexo que esse. Bom, nessa nova funçãozinha aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos calcular a inversa e depois nós vamos fazer a prova real, porque sempre aquelas duas funções compostas aqui sempre vão determinar o valor x, aí a gente comprova que a inversa que a gente encontrou é realmente a resposta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Achar a inversa. Só que a gente vai trocar esse f de x por y para deixar ela mais tranquila aqui para ser encontrada a inversa. Aqui está a nossa f de x. Isso aqui é f de x, onde f de x é próprio y.
E agora a gente vai usar o primeiro passo, que é o quê? Trocar o x por y. Então, onde tem y, eu boto x, e onde tem x, eu boto y. Então, aqui tem y e aqui tem y. Vou passar esse y aqui multiplicando, vejam que eu passei aqui multiplicando, porque aqui está dividindo. E do lado de lá, eu copio como está. Vou passar agora, para isolar o y, que é o nosso segundo passo, eu preciso fazer uma coisa aqui. Botar todos os caras que tem y para um lado e quem não tem y para o outro. Ou seja, olha só, aqui é y, passo para cá. Aqui tem y, fica aqui também. Então fica xy mais y é igual a 3. Beleza. Agora, para a gente poder isolar o y, eu vou colocar esse y em evidência. Então fica y aqui em evidência e aqui fica x mais 1. Por que que fica x mais 1? Se eu colocar o y em evidência, eu divido, ó, xy por y dá x, y por y dá 1. Do lado de cá é o 3. Pronto. Agora eu vou isolar o meu y. Ao isolar o meu y, eu vou ter a minha função inversa. Y igual a 3 dividido por x mais 1. Está aqui ela, tá? Aqui está quem? A minha inversa. Então, gente, a nossa inversa, nosso f' de x é igual a 3 que divide x mais 1. Está aqui a nossa inversa. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Chegamos na conclusão de que isso aqui é a nossa inversa dessa funçãozinha aqui. Agora eu vou fazer os testes, a prova real. O que eu faço? Eu faço a primeira coisa aqui, é colocar a inversa, tá, dentro da nossa função. E depois eu faço de novo, colocando a função dentro da nossa inversa. Tá? Faço a função composta das duas só para comprovar, é uma prova real. Muito bem, então vamos colocar a inversa dentro da f. Como é que funciona isso aí? Eu vou colocar isso aqui no lugar do x. Então eu vou ter aqui, ó, 3 menos o x. O x vai ser quem? Ó, o x vai ser esse cara aqui, ó, tudo isso aqui. 3 sobre x mais 1. Tudo isso aqui, ó, gente, ó, dividido por x. E o x era quem? O nosso x era a nossa inversa. 3 dividido por x mais 1. Beleza. Agora lá em cima eu vou fazer esse cálculo de fração aqui, ó. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre x mais 1 e 1, que é x mais 1. Então vamos lá, ó. X mais 1 dividido por 1. Eu sempre faço assim, peguei e tirei o mínimo múltiplo entre esses dois, e agora o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. X mais 1 dividido por 1 é x mais 1 vezes 3, 3x mais 3, tá? Ó, multiplico por 3 isso e isso. Agora eu faço x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, vezes 3 dá 1, ou dá 3. Só que eu tenho um negativo aqui, ó. Então, x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, vezes menos 3, menos 3. Beleza. E aqui embaixo eu deixo como tá, ó. 3 que divide x mais 1. Olha o que vai acontecer aqui. Esse 3 eu posso cancelar. Aqui fica 3x em cima por x mais 1. E aqui embaixo, ó, fica 3 por x mais 1. Que eu posso simplesmente, como vai ficar assim, ó, aqui embaixo 3 por x mais 1, eu posso simplesmente multiplicar invertido, né, gente? Ó, x mais 1 por 3 para fazer o cálculo. Então aqui eu posso cortar, né? Olha só, cortei, certo? Porque está dividindo. O x mais 1, aqui, ó, eu posso cortar. O que sobrou? Sobrou o x. Vejam que tem que dar x. Então aqui, correto também. Agora nós vamos fazer o segundo lá, ó. O segundo diz o seguinte, se nós colocarmos toda a f de x dentro da f, fazendo essa função composta da inversa, a f de x dentro da inversa, eu vou ter que sempre determinar valor x, tanto aqui quanto aqui, ó. Se der x, gente, tá? É porque a inversa está perfeita. Beleza, então vamos lá, vamos colocar f de x dentro da inversa. F de x é quem? 3 menos x sobre x, dentro da minha inversa. Aqui. Então vamos lá, ó. Lá em cima da inversa eu tenho 3, deixa como tá. No lugar do x eu boto isso aqui, ó. Então fica assim, ó. 3 menos x sobre x mais 1. Pronto. Ó, o que eu fiz? Eu coloquei, ó, a minha função f de x, que é isso aqui no lugar do x. Eu troquei o x por tudo isso aqui, ó. Isso é fazer a função composta. Então lá ficou o 3 como tá, o x era isso aqui, tudo, mais 1. Pronto, agora eu vou fazer aqui, ó, o MMC, ó. Vou deixar o 3 ali como tá. Entre x e 1, o MMC é x, né? X dividido por x dá 1 vezes 3 menos x, 3 menos x. X dividido por 1 dá x vezes 1, x. Beleza.
E aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar o 3 dividido por isso aqui, eu posso cortar, né? Por 3 sobre x. Como é que eu faço? Eu copio a estrutura como tá, ó, lá em cima como tá, e multiplico essa fraçãozinha aqui invertida, ó. O que aconteceu? Corto, cancelo, resultado é x. E aqui se evidenciou de novo que a função composta aqui é igual a x. Simplesmente determinando que realmente essa aqui é a nossa inversa. É isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima.